Bom, vamos lá, nossa aula de número 7 do nosso curso de Introdução ao R e Estatística Básica. Se você não acompanhou as outras aulas, não tem problema, os vídeos estão todos aqui no nosso canal. E se você quiser o conteúdo complementar dessa aula, basta acessar o nosso site, anovabr.com. Vamos ao que importa, a agenda do dia. Nós vamos ver dois conceitos fundamentais, o conceito de Sampling Distribution, Teorema Central do Limite, conceitos relacionados a testes não paramétricos, e eu vou rechear isso com exemplos no R. Todo esse material está no nosso site. Bom, uma revisão de estatística frequentista. Nós temos o conceito de população e o conceito de amostra. Apesar de relacionados, são conceitos diferentes. Quando a gente fala de população, a gente fala de todos os elementos que compartilham pelo menos uma característica, enquanto a amostra é um subconjunto representativo da população. A gente descreve as características da população e a gente tem um termo para isso, que é o termo parâmetro. Como a gente não consegue acessar a população o tempo inteiro, seria muito difícil, muito custoso, nós não teríamos esses recursos, nós fazemos pesquisas estatísticas, pesquisas amostrais, e nós vamos ter para esses parâmetros estatísticas. Coisa importante, em relação à estatística, nós apresentamos elas com letras regulares, como o S e o X barra. Em relação aos parâmetros, nós apresentamos eles com letras gregas, como alfa, mi, beta e por aí vai. Por isso que a gente não entende quando a pessoa fala que estatística é grego. Na verdade, não. Grego são os parâmetros. Espero que você tenha gostado dessa piada. Muito importante, em relação às estatísticas, nós podemos dividir o grupão de possibilidades em medidas de centro. Às vezes os livros também chamam de medidas de posição, às vezes medidas de tendência central e medidas de dispersão. Eu não vou entrar muito nisso, mas eu quero que você entenda que existem medidas de centro e existem medidas de dispersão. Uma coisa importante, quando a gente fala sobre população, isso seria meio que o mundo ideal, não é? Um mundo ideal onde um círculo é de fato um círculo, mas a gente não tem acesso a esse mundo ideal. Nós temos acesso ao mundo real, que é o mundo da estatística, é o mundo da nossa amostra, onde um círculo não é bem um círculo, é isso que nós temos, não é? Nós temos uma imagem, alguma coisa que às vezes se aproxima do círculo, mas esse é o mundo que nós temos. Nós trabalhamos com estatísticas, nós não trabalhamos com os parâmetros, infelizmente, não é? O que a gente faz? A gente tenta o tempo inteiro fazer uma inferência dessa estatística para a população. Mas mesmo assim, essa inferência, mesmo que a gente coloque um chapéu, não é na nossa letra grega, ainda assim é do mundo real, é o mundo imperfeito, é o mundo com erros. Coisa importante, mesmo essa inferência da população é uma inferência de um modelo que a gente está trabalhando para essa população. Então é muito importante que a gente diferencie o que é população e o que é amostra, porque em estatística frequentista esse é um conceito muito importante. Seguindo, não é? Imagina que nós tenhamos duas condições diferentes. Nós já sabemos a partir das outras aulas que as variáveis elas existem, a gente vai lá e mede, e a gente consegue ver como elas se distribuem. A gente pode ver essa distribuição a partir de tabelas de frequência e também a partir de gráficos. Quando a gente apresenta um gráfico, quase sempre o termo é plotar um gráfico. Bom, nós temos aqui dois gráficos diferentes. Do lado esquerdo, nós temos um gráfico que mostra a distribuição da inteligência. Do lado direito, nós temos um gráfico que mostra a distribuição da depressão nas pessoas. Repare que do lado esquerdo nós temos uma distribuição chamada de normal. Se você quiser mais conteúdo sobre distribuições, existem outros vídeos que eu explico isso. Mas nessa distribuição normal, nós temos de fato uma distribuição simétrica em torno da média. Repara que nós temos uma média igual a 100 e o desvio padrão igual a 15. A inteligência se distribui dessa forma. Do lado direito, nós temos uma distribuição que ela foge de longe da distribuição normal, e para que a gente não complique muito a aula, nós vamos chamar essa distribuição de assimétrica. No caso, a simetria positiva. Beleza, a distribuição normal está do lado esquerdo, e a gente consegue ver que é uma distribuição simétrica, e do lado direito nós temos uma escala de depressão em que a distribuição dos resultados foi de longe fora da distribuição normal. Foi uma distribuição assimétrica à direita. Talvez você se pergunte, tudo bem, o que isso está me falando, né? Vamos entender isso agora de uma maneira mais direta. Eu fiz 30 pesquisas, então imagina que eu tenha feito 30 pesquisas sobre inteligência. Eu fiz 30 pesquisas também sobre outro fenômeno. Agora, repara só uma coisa. Nessas 30 pesquisas que eu fiz, nós sabemos que a minha população tem média igual a 100.
Então, em cada uma dessas minhas pesquisas, provavelmente eu vou encontrar uma média muito próxima de 100. E eu também vou encontrar um formato da minha distribuição também muito próximo ao formato original, ou seja, uma distribuição cujo formato é muito próximo ao formato normal. Então, dessas 30 pesquisas que eu fiz, as 30 distribuições vão ser próximas da normal e as 30 médias vão ser próximas à média da minha população. Ok, a mesma coisa acontece para o outro fenômeno investigado, que no caso é a depressão. Das 30 pesquisas que eu fiz, a média foi foi sempre muito próximo de 0,6 e a minha distribuição foi muito próxima de uma distribuição assimétrica. Isso é muito importante. Esse é o conceito de amostra, que em inglês recebe o nome de sample. Se você tiver uma população que ela é normal e você fizer 1000 pesquisas, em cada uma das suas 1000 pesquisas você vai ter uma distribuição que vai ser muito próxima da distribuição normal. Agora, se você tiver um fenômeno que é um fenômeno que se distribui assimetricamente, como nós estamos vendo aqui, se você fizer 1000 pesquisas, dessas 1000 pesquisas que você fizer, a sua distribuição de cada uma das amostras vai ser muito parecida à distribuição do fenômeno, a distribuição que você tem na população. A revisão, vamos lá. Se o fenômeno se distribui normalmente, a amostra 1 se distribui normalmente. A amostra 2, a mesma coisa. E por aí vai. Agora, se o fenômeno se distribui assimetricamente, olha o que acontece. A amostra 1 se distribui assimetricamente. A amostra 2 também se distribui assimetricamente. E por aí vai. Talvez você me pergunte agora, poxa, mas e o teorema central do limite? Eu já escutei isso daí, eu já vi nos livros sobre o teorema central do limite que a distribuição vai ficando normal, não é? Mas não é bem assim. Veja só. O que eu fiz? Aqui você tem uma imagem de uma base de dados do R. Nessa base de dados eu vou até colocar o mouse na tela para que você consiga ver com atenção. Aqui nós temos meu primeiro estudo. Aqui nós temos o meu segundo estudo. Aqui nós temos o meu terceiro estudo, ou seja, esses estudos que nós estamos vendo foram os estudos que eu apresentei nos primeiros slides, que eu plotei para vocês. Da mesma forma, nós temos aqui, olha só, o primeiro estudo daquele fenômeno que se distribui assimetricamente, o segundo estudo daquele fenômeno que se distribui assimetricamente, o terceiro estudo do fenômeno que se distribui assimetricamente. Talvez você fale, pô, tudo bem, e agora, não é? E o tal do teorema central do limite? O que eu fiz? Eu peguei a média das médias, ou seja, da minha primeira base de dados, eu tirei a média. Da minha segunda base de dados, mesma coisa. Da minha terceira base de dados, a mesma coisa, ou seja, eu fui computando a média de cada uma dessas pesquisas. E depois, eu simplesmente plotei a média das médias. Quando eu ploto a média das médias de 100 pesquisas, repara que essa distribuição da média das médias parece uma distribuição normal. Aí você vai falar, tudo bem, mas isso acontece porque a distribuição que você estava avaliando na população, ela se distribui normalmente. Mas isso começa a acontecer também quando eu ploto a média das médias de uma distribuição assimétrica. Repara o que acontece agora quando eu aumento o meu número. Em vez de 100, e no caso eu fiz 100 estudos e plotei a média das médias, agora eu tenho 1000 estudos. Repara que, de longe, essa é uma distribuição normal, e a mesma coisa acontece para a minha distribuição, que era assimétrica, mas a média das médias, agora nós temos uma distribuição que ela se apresenta como uma distribuição normal. Ou seja, agora nós temos um conceito muito importante. Nós entendemos que o teorema central do limite não é relacionado à amostra, é relacionado ao sampling. O teorema central do limite não é atrelado a uma sample, é atrelado a um sampling. Isso é fundamental. Essa é uma distinção que a gente tem que ter, porque ela vai nos ajudar muito quando nós formos falar sobre Bootstrap. Bom, vamos seguir, não é? Ok. Eu gerei dados simulados no R para que eu consiga falar sobre testes não paramétricos.
Então imagina que nós temos uma pesquisa em que os investigadores viram a relação do salário das pessoas em função do sexo das pessoas. Nós temos pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Uma coisa importante, sempre visualize os seus dados. Repare que eu plotei aqui do lado esquerdo as duas densidades e de fato uma está em cima da outra. Coisa importante, vamos ver as médias, não é? Nesses dados simulados, nós temos o seguinte: a média do salário dos homens é de 1.544,56, enquanto a média do salário das mulheres é de 1.512,70. Eu pedi para o R gerar dados, não é? De uma maneira aleatória e que não tivesse efeito. Próximo passo, mesmo tendo já visualizado essa distribuição, eu fiz um teste de hipóteses para assumir se a minha distribuição ela é normal, e eu vou tratar com uma abordagem paramétrica, ou se ela foge da normal. Uma coisa importante, não vou ter tempo para falar sobre testes de hipóteses chamados de funcionais, que são esses testes em que você já tem meio que de base uma hipótese nula, no caso a distribuição é normal. Eu quero que você leve desse slide é que um desses testes, e o teste que você vai ver no material complementar, é o teste de Shapiro-Wilk, e no Shapiro-Wilk nós temos a hipótese nula, como é a distribuição da sua variável é uma distribuição normal. E a hipótese alternativa é o caso contrário, portanto, essa distribuição ela não seria normal, e se o valor de P for menor do que 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula e nós iremos nos comportar assumindo que a distribuição ela não segue uma distribuição normal. Se nós não rejeitarmos a hipótese nula, portanto, se o valor de P for maior ou igual a 0,05, nós falharemos em rejeitar a hipótese nula e nós vamos assumir que trata-se de uma distribuição normal. No caso, o teste Shapiro-Wilk deu o valor de P 0,9. Portanto, nós falhamos em rejeitar a hipótese nula e nós vamos assumir que essa distribuição da variável dependente é uma distribuição normal. É isso que eu quero que você saia sabendo desse slide. Diante disso, o que eu fiz? Eu fiz um teste que nós já conhecemos das aulas anteriores. Eu quero verificar a diferença do salário em função do gênero. Eu fiz um teste T. Eu tenho uma variável dependente contínua, normalmente distribuída, e eu tenho uma variável independente categórica com até 2 níveis ou até 2 grupos. Importante que você lembre que o teste T é um caso particular ou especial de um modelo de regressão. Beleza, o que esse teste T falou aqui para a gente? Que não existe diferença, pelo menos os dados apontam que não existe diferença no salário das pessoas em função do sexo. Repara que o valor de P foi 0,39, o que é muito superior a 0,05. Agora entraram novas pessoas na nossa pesquisa. Até então nós tínhamos uma situação em que a maior parte das pessoas ganhava em média uns R$ 1.500. Só que entraram jogadores de futebol. O primeiro ganhava 300 mil, o segundo 580 mil, o terceiro 730 mil, ou seja, entraram pessoas que têm um salário de fato muito elevado. O que acontece agora? A média que era de R$ 1.500 em média e para os homens era de R$ 1.544, agora a média pulou para quase R$ 60 mil. Não pulou porque todo mundo ficou milionário. Não pulou porque as pessoas ficaram ricas. Pulou porque entraram na nossa pesquisa pessoas cujo salário era muito mais elevado. E isso fez com que a média, que é uma medida muito sensível, fosse jogada lá para o alto. Ok, vamos ver. Naquele primeiro momento, nós vimos que a distribuição estava um gráfico em cima do outro. Agora eu tenho aqui do lado esquerdo as distribuições plotadas por um box plot. E repara o que nós estamos vendo, né? Lá embaixo do box plot, pertinho da base, nós temos duas linhas retas, 2 traços retos. De fato, essa é a distribuição dos homens e das mulheres. E os valores pontilhados lá em cima são os outliers. São poucos. Sempre que há outlier, eles são poucos por definição, mas repara o que eles estão fazendo com a nossa pesquisa, né? O que eles estão fazendo com os nossos dados. Dessa vez eu fiz novamente o Shapiro-Wilk para verificar se a minha distribuição era normal ou não. E repara, a hipótese nula do Shapiro-Wilk é que a distribuição é normal, e nós rejeitamos a hipótese nula por conta do valor de P. Então nós vamos assumir
que essa distribuição ela de longe não é normal. Agora, veja se em algum momento você já escutou isso, ou você já leu em alguns livros, ou algum professor seu já te falou. Não tem problema se a distribuição não é normal, porque o teste T ele é robusto. Pare e pense se você já escutou isso. Porque se você já escutou isso, você foi um pouco enganado, porque de fato não é bem assim que funciona. O que eu fiz? Eu fiz um teste T e agora nós temos uma diferença significativa. Repara que o valor de P foi menor do que 0,05 e dessa forma você concluiria que há uma diferença, não é? E você poderia inclusive escrever, a partir de um teste T, verificou-se que há diferença estatisticamente significativa no salário entre homens e mulheres. Mas na realidade, se você plotar esse mesmo fenômeno, não considerando os valores dos outliers, que são apenas 5, todo outlier, por definição, são poucos, olha o que acontece, não é? Novamente, esses gráficos, esses dois box plots, eles se emparelham. De fato, o que acontece quando você faz o teste T, em que você tem uma distribuição que ela foge da distribuição normal? Nesse caso, você teve um falso positivo. Vamos lembrar o que é falso positivo. E você está reparando que esse slide já começa com o cabeçalho do erro do tipo 1. Vocês já devem ter percebido que eu trabalho com tabelas o tempo inteiro e essas tabelas ajudam que a gente entenda relações estatísticas, não somente estatísticas, mas de outras áreas. Vamos lá. Nessa vez nós temos, e nada mais simples do que essa tabelinha 2x2. Nós temos a realidade, o estado das coisas, e nós temos a inferência. Se nós tivéssemos acesso total à realidade o tempo inteiro, não haveria a menor necessidade de fazer uma inferência. Agora, tendo em vista que nós não temos acesso à realidade, nós vamos fazer uma inferência, não é? Em estatística frequentista, nós temos um conceito fundamental, que é o conceito do aleatório. A gente assume uma hipótese chamada hipótese nula. E é uma hipótese mais chata, é aquela hipótese que fala que não existe uma determinada causalidade entre fenômenos, que duas variáveis não são associadas, que uma pessoa em comparação a outra não ganha mais ou não ganha menos, que um tratamento em comparação ao outro não tem diferença. Ou seja, a hipótese nula o tempo inteiro é uma hipótese, eu quero que você abra no seu espaço mental aspas e coloque, conservadora. Ela vai aceitar o tempo inteiro que o aleatório explica um possível fenômeno, enquanto a hipótese alternativa é justamente o contrário. Uma coisa importante, estatística frequentista, a gente vai assumir que a hipótese nula é verdadeira de cara. Antes mesmo de fazermos uma pesquisa, a gente vai assumir que a hipótese nula é verdadeira. E ponto. E a gente, em estatística frequentista, a gente coleta os dados assumindo que essa hipótese é verdadeira, essa hipótese nula. Portanto, a probabilidade que nós temos é de coletar os dados assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Bom, talvez não seja isso que você queira ver nessa tabela 2x2. O que você quer ver é que, de fato, existe a realidade, o estado das coisas, existe uma inferência. Na realidade, a hipótese, a gente assume que a hipótese nula é verdadeira, mas ela pode não ser. E a gente vai ter uma inferência. Essa inferência pode ser rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Importante, não é? Talvez esse conceito ele fique muito mais claro, e para mim fica quando eu utilizo o exemplo de psicofísica. A gente tem na realidade um determinado sinal ou um determinado ruído. Coisa importante, todo ruído tem um pouco de sinal. Agora, quando existe um sinal, o que a gente está falando é que a hipótese nula ela é falsa. Existe um sinal. E quando não existe um sinal, existe somente ruído, e a gente está assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Quero que você entenda que agora eu vou sempre me basear na realidade, ou seja, eu vou começar a interpretação dessa tabelinha 2x2 sempre das colunas. Repara só, quando a hipótese nula é falsa, existe um determinado sinal, existe uma determinada, entre aspas, causalidade. Se a hipótese nula ela for falsa e nós rejeitarmos a hipótese nula, nós teremos acertado. Nós falaremos que há um sinal quando de fato existe um sinal. Agora repare só, quando na realidade existe um sinal e a gente não rejeita a hipótese nula, nós estamos cometendo um erro. Esse erro é chamado de falso negativo. O falso negativo ocorre
quando na realidade existe um sinal, portanto a hipótese nula é falsa e nós não rejeitamos a hipótese nula. Ok, seguindo essa tabela, é possível também que na realidade a hipótese nula seja verdadeira, portanto não tem sinal, só tem ruído. Imagine a situação onde a hipótese nula é verdadeira e você a rejeita. Em situações como essa, nós falaremos que você cometeu um erro de falso positivo, que nós já iremos dar um outro nome. O falso positivo ocorre quando na realidade só tem ruído e você rejeita isso concluindo que tem um sinal. Ou seja, o falso positivo acontece quando a hipótese nula é verdadeira e você rejeita a hipótese nula. Da mesma forma, você pode ter um acerto. Repare só, se a hipótese nula for verdadeira e você não rejeita a hipótese nula, você tem um verdadeiro negativo. Portanto, na realidade, não tem um sinal e você, na sua inferência, fala que não existe um sinal. Vamos colocar a simbologia estatística, não é? O falso negativo nós apresentamos também pelo símbolo beta. E o complemento do beta é o poder. 1 menos beta é o poder. E quase sempre em psicologia a gente quer ter um beta de 0,8, ou seja, 80% de poder. Isso é muito difícil de conseguir, mas quase sempre, e se a gente for escrever um determinado projeto de pesquisa, a gente vai tentar assegurar que se a hipótese nula for falsa, nós vamos ter o poder necessário para rejeitar. Ou seja, não adianta somente a hipótese nula ser falsa, nós temos que ter o poder necessário para a gente conseguir rejeitar. E um benchmark importante é o valor de 0,8. Seguindo, se a hipótese nula é verdadeira e você rejeita, nós já sabemos que nós temos um falso positivo. Mas em estatística nós apresentamos o falso positivo por uma letra grega, o alfa. E atenção, a gente quantifica esse falso positivo. Lembra que o alfa é o nível de erro que a gente está disposto a pagar para rejeitar a hipótese nula, quando de fato ela não deveria ter sido rejeitada. Importante, o complemento do alfa é o intervalo de confiança, é o 1 menos o alfa. E finalmente, o falso positivo, também apresentado pela letra grega alfa, é o erro do tipo 1. Enquanto o erro do tipo 2 é o falso negativo. Ok, quais são as possíveis saídas para esse tipo de situação? Nós vimos que a distribuição não era normal, nós cometemos um equívoco. Bom, existem saídas paramétricas e não paramétricas, mas é importante que a gente lembre, pelo menos brevemente, quais são as medidas de tendência mais associadas ao que nós chamamos de medidas paramétricas e quais são aquelas mais descritas nos livros associadas à modelagem não paramétrica. Ok, modelagem paramétrica. A medida de tendência mais importante é a média. Modelagem paramétrica, a medida de dispersão mais importante é o desvio padrão. Ou seja, sempre que a gente tiver uma abordagem paramétrica, nós vamos verificar daquilo que nós estamos medindo a média, que é uma medida de posição, e o desvio padrão, que é uma medida de dispersão, às vezes também chamada de escala, não é? Agora, se nós formos pegar esse determinado fenômeno e trabalharmos com uma modelagem não paramétrica, nós vamos ou pegar a mediana ou uma média dos rankings, e isso vai ser importante, a gente vai descrever isso já já. Isso seriam medidas de tendência. Agora, numa abordagem não paramétrica, as medidas de dispersão seriam o intervalo interquartil, que eu coloquei aqui o símbolo, a sigla em inglês, IQR, ou o desvio absoluto mediano. Importante, temos um conceito meio que no meio do caminho, que é o conceito de média winsorizada ou aparada. E também isso serve para o desvio padrão, winsorizado ou aparado. Eu vou mostrar o que é isso. Vou dar um exemplo para que vocês consigam entender corretamente do que se trata. E nós temos também a possibilidade de transformar a nossa variável dependente. Quase sempre, quando a gente transforma a nossa variável dependente, a gente acessa ela a partir do log, a gente aplica o log e a gente muda também a interpretação dos resultados. Ou bootstrap, e agora faz sentido aquilo que nós vimos no início da aula, que é o conceito de sampling, que não é o conceito de sample. Importante, os testes não paramétricos não necessariamente são encontrados nos livros com esse nome, testes não paramétricos. Muitas vezes vocês vão encontrar como testes livres de distribuição, distribution free, porque de fato você não assume
que essa distribuição ela segue, por exemplo, uma distribuição normal. Enquanto nos testes paramétricos você vai ter que fazer uma assumption, não é? Você vai ter que assumir alguma coisa. E no caso você vai assumir quase sempre que a distribuição da variável dependente ela segue uma normal. Coisa importante não é somente a distribuição da variável. Se trabalharmos com modelos de regressão, vai ser a distribuição dos resíduos. Ok, a ideia de tree-med e a ideia de winsorized mean, média winsorizada, são ideias muito próximas, mas eu quero que você entenda. Eu tenho aqui 10 números. Os números são 3, 1, 1, 1, 3 novamente, 2, 2, 3 novamente, 2 e 2. Nós temos aqui 10 números. A primeira coisa que eu vou fazer para que isso tenha uma certa ordem é, de fato, sair desses dados brutos e ordenar. Essa ordenação, eu vou começar com os menores valores até os maiores valores. Eu vou chamar isso de ranking, que eu abrasileirei. Eu coloquei agora os dados estão ranqueados. Eles começam do menor valor e vão até o maior valor. Então, repara que nós temos o valor 1, que é o menor, depois de novo o valor 1, porque ele aparece mais uma vez, depois novamente o valor 1, ele aparece mais uma vez e por aí vai. Ok, qual é a média desses números que eu estou apresentando para vocês? A média é 2.1 e o desvio padrão é 0.8. Beleza. Entrou o outlier, não é? Entrou uma pessoa, ou entrou um outro número, entrou algum determinado sinal diferente na nossa comunicação, que é o número 99. Poderia ser qualquer número, eu fiz de propósito. O que acontece com a média? A média é uma medida extremamente sensível. Ela saiu do valor de 2 e foi para o valor de 10. E o desvio padrão agora está muito indicativo. Quando o desvio padrão é maior do que a média, a gente dá uma olhada com cautela nos dados. O desvio padrão saiu de 0.8 para 29. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou novamente apresentar esses números, mas agora eu vou ter uma espécie de régua que vai cortar 20% dos valores menores e 20% dos maiores valores. Por que 20 e não 25? Poderia ser? Poderia ser. Por que 20 e não 15? Poderia ser? Poderia ser também. Eu resolvi implementar o fator de correção de 20%. Eu tenho duas situações. Eu posso simplesmente tirar esses valores, os 20% menores e os 20% maiores. E é isso, e acabou. Ou eu posso substituir esses valores para permanecer com a mesma quantidade de observações. Se eu simplesmente tirar esses valores, em português a gente chama isso de média aparada. Em inglês é tree-med. Se eu substituir esses valores, nós não temos uma palavra específica em português, a gente acabou abrasileirando para winsorizada, que vem do inglês winsorized mean. Repara que, ao fazer isso, agora eu tenho novamente uma média de 2.2, muito similar à minha média original, e o desvio padrão de 0.8. Importante, conceito de bootstrap. No primeiro momento que eu fiz aquela simulação dos dados no R, em que eu fiz uma pesquisa em que eu gerei dados de uma distribuição normal para homens e mulheres em relação ao salário, se eu fizesse um gráfico chamado QQ-plot, que é um gráfico de probabilidade, e esse gráfico ele é muito utilizado em que a gente traça uma linha na diagonal, no caso nós estamos vendo essa linha vermelha mais sólida na diagonal, e se os resultados da nossa distribuição tocarem essa linha o tempo inteiro, nós vamos considerar que essa distribuição ela segue uma normal. É como se fosse uma análise visual de como a sua distribuição se comporta. Uma coisa muito importante, o QQ-plot ele serve para muitas finalidades. Essa é uma somente delas. Bom, no início vocês já viram, se você voltar um pouquinho esse slide, você vai reparar que a distribuição era normal, nós fizemos também um Shapiro-Wilk, e aqui nós estamos vendo que, de fato, a linha azul, ela está colada, não totalmente colada, mas ela está bastante próxima à linha vermelha. Entraram os outliers, e agora nós vimos que a linha azul e a linha vermelha elas já não conversam mais. E finalmente eu fiz um bootstrap, e esse bootstrap com 5.000 amostras, lembra o conceito de amostra e depois o conceito de sampling, não é? O bootstrap reúne isso tudo. Agora eu tenho novamente uma distribuição da minha variável dependente que está tocando muito direitinho, ou pelo menos de uma maneira confortável para assumir uma normalidade.
Uma coisa importante, apesar de eu ter feito esse procedimento Bootstrap, e você vai poder fazer esse mesmo procedimento no material complementar, esse Bootstrap ainda considera os outliers. Ou seja, apesar do Bootstrap ter sido feito, ele leva em conta os outliers. Uma coisa importante, eu posso utilizar essa mesma técnica, que é o Bootstrap, uma reamostragem com reposição, mas evitando os outliers, fazendo com que essa reamostragem considere apenas, por exemplo, a média winsorizada, como de fato o meu melhor indicativo sobre aquele fenômeno avaliado. Coisa importante, volto a falar, o material complementar para que você consiga realizar essa mesma análise e visualizar os mesmos resultados está no nosso site. Ok, seguindo, repara só. Eu incluí na nossa pesquisa 5 novos participantes que ganhavam um salário muito acima daquilo que era o esperado. No caso, a média do salário das pessoas foi de 104.983. Com o Bootstrap, essa distribuição ela veio para uma distribuição normal, mas tendo em vista que os outliers estavam presentes na minha reamostragem, a minha média continua muito alta. Quando eu faço essa mesma técnica, que é o Bootstrap, mas eu aparo em 20%, repara que a minha média, considerando o outlier, está 104 mil, mas agora, como eu aparei a minha distribuição antes de realizar o Bootstrap, a minha média está em 1.513. Aí você vai falar, tudo bem, qual é a média correta, não é? No caso, como são dados gerados, eu posso garantir que eu gerei dados simulados em que a média salarial dos homens era de R$ 1.544. Na primeira versão do Bootstrap, como eu considerei dentro dessa reamostragem também os outliers, eu tenho uma distribuição que é normal, mas eu continuo com valores que são muito diferentes daquilo que era o esperado. Agora, no Bootstrap que eu fiz, considerando uma média parada em 20%, eu agora tenho novamente uma distribuição normal, mas com os valores que são próximos ao valor que eu conheço de base, o que nem sempre você vai ter. Importante, uma próxima saída é o Mann-Whitney. Eu quero só deixar o diagrama conceitual para que a gente perceba alguns equívocos comuns do Mann-Whitney. Primeiro, lembra do conceito de ranqueamento, né? Você começa com todos os valores e você ranqueia os valores. Você cria um ranking do menor para o maior. Você vai ajustar nesse ranking valores que são iguais e finalmente você vai ter um somatório desse ranking. Isso tudo é para falar que o Mann-Whitney ele vai trabalhar com um ranking médio e que nem sempre os resultados vão ser iguais a fazer uma comparação de medianas. É por isso que a gente tem que ter atenção e muitas vezes a gente simplifica a estatística para que ela fique mais acessível à maior parte das pessoas, mas a gente tem que ter uma atenção no que nós falamos em relação aos testes de hipóteses. No caso, o Mann-Whitney é um teste que compara as medianas? Não necessariamente. Em alguns momentos, ao você comparar o ranking médio, você vai ter o mesmo resultado que você teria ao comparar a mediana. Agora, não sempre. Isso vai depender muito do formato da sua distribuição. Ok, tendo isso, vamos seguir, não é? Aqui nós temos aquela nossa distribuição, a parada nos 20%, e depois eu fiz o Bootstrap e agora eu vou fazer novamente a apresentação dessa distribuição. Fiz o meu teste de normalidade. Nesse meu teste de normalidade está bastante claro que a minha distribuição ela não é normal. E em vez de fazer o teste T, agora eu fiz o Mann-Whitney. Uma coisa importante, um pouco de histórico da estatística, não é? Se não me engano, 3 pessoas foram responsáveis pela descoberta e a modelagem desse teste de hipóteses. Essas 3 pessoas elas tinham os seus respectivos nomes, e um foi o Will Coxon, o outro foi uma pessoa chamada Mann, se não me engano, e o segundo tinha o sobrenome Whitney. Quando a gente pede esse teste no R, ele vai colocar para a gente, ele vai cuspir para a gente o nome Will Coxon Rank Sum Test. Isso significa que nós estamos fazendo Mann-Whitney e que nós estamos aprendendo um pouco de história, de estatística, não é? Bom, dessa vez, no Mann-Whitney, repara que o valor de P ele foi superior ao valor de alfa estipulado, quase sempre em 0,05. Em outras palavras, nesse momento nós falhamos em rejeitar a hipótese nula. Dessa vez, nós iríamos concluir que a partir de um Mann-Whitney,
verificou-se que não há diferença estatisticamente significativa no salário entre homens e mulheres. Agora sim nós temos uma conclusão mais real, não é? Nós evitamos um erro. Sempre visualize os seus dados. Eu acho que essa é a parte mais importante desse tutorial abreviado sobre testes não paramétricos. Mas vamos seguir, não é? Vamos seguir. A primeira abordagem que eu fiz, sem os outliers, eu fiz um teste T e o valor foi 0.4231. Ou seja, o valor de P não permite rejeitar a hipótese nula. Sem outliers, eu concluí favoravelmente a não rejeição da hipótese nula. Entraram os outliers. O que aconteceu com o meu valor de P? Eu realizei novamente o teste T, porque eu escutei em algum momento que é um teste robusto. Com outliers, eu rejeito a hipótese nula. Eu estou cometendo um erro. Claro que eu sei que é um erro, porque eu conheço a minha população. Não necessariamente você vai ter isso. Lembre-se, o conceito de população é o conceito do mundo ideal. O conceito de população é um conceito quase que ficcional em algumas pesquisas. Bom, na minha primeira abordagem, que eu considerei o bootstrap, eu tive um valor de 0.031, um valor de P, muito próximo ao valor que eu tive com os outliers, porque no meu bootstrap eu considerei a média. E ao considerar a média, mesmo que eu faça as reposições, os outliers estão ali. Então a minha distribuição ela vai normalizar, e nós vemos que a distribuição normalizou, mas os valores eles ainda estão muito equivocados. O próximo passo foi justamente fazer um bootstrap em que eu considerava 20% aparado. Agora sim eu tenho novamente um valor de P superior a 0.05, o que não me permite rejeitar a hipótese nula. A mesma coisa acontece em relação à minha tomada de decisão quando eu faço o teste Mann-Whitney. O valor de P foi superior a 0.05. Claro que num exemplo criado de propósito, fica muito mais fácil você perceber onde você está errando e onde você não está. Por isso que é importante que você visualize a sua distribuição. Ao visualizar a sua distribuição, você vai identificar os outliers e depois que você formalmente implemente testes de hipóteses funcionais. No caso, o teste Shapiro-Wilk, que verifica se a distribuição ela pode ser considerada como uma distribuição normal. Mas visualize os seus dados. Ok, vamos lá, não é? A maior parte dos livros de estatística, eles colocam uma tabela, e nessa tabela eles mostram os testes mais comuns para serem utilizados se você for para uma abordagem paramétrica, e numa abordagem paramétrica nós já vimos média, desvio, padrão, e os testes mais frequentemente vistos se você for numa abordagem não paramétrica, que nós já sabemos que não necessariamente será a mediana, mas sim o ranking médio. Nós temos pesquisas que são transversais e pesquisas que são longitudinais, que durante todas as aulas desse curso eu não entrei corretamente porque é um assunto muito extenso e que envolve muito mais metodologia de pesquisa do que de fato estatística e análise de dados. Mas eu quero que você leve aqui desse slide que existe uma abordagem na estatística chamada de paramétrica e uma abordagem não paramétrica. E que existem testes relacionados a uma abordagem, uma pesquisa transversal. Uma pesquisa transversal é uma pesquisa feita num único momento, também chamada de cross-sectional em inglês, e uma pesquisa longitudinal. Às vezes você recebe esse nome longitudinal como time series, e em alguns momentos as pessoas vão discordar que esse termo longitudinal é o termo adequado. Mas quase sempre todo mundo concorda que uma pesquisa longitudinal é aquela pesquisa em que você tem um passar do tempo. Você avalia aquele mesmo fenômeno, o mesmo grupo em vários momentos do tempo. É como se fosse avaliar a inflação em vários anos. Como se. Eu quero que você entenda que sempre que é como se. Ou seja, eu não quero que você saia dessa aula achando que essa é a única definição possível. Bom, mas vamos lá, não é? Essa tabela amplia. Essa tabela ela pode considerar testes paramétricos e não paramétricos, com a pesquisa transversal longitudinal. A sua variável independente ela pode ser formada por 2 grupos ou 3 ou mais grupos em ambos os casos. Atenção, vamos ao passo a passo. Se você tiver uma pesquisa transversal e você for para uma abordagem paramétrica, se você tiver até 2 grupos na sua variável independente,
teste T. Se você tiver 3 ou mais grupos na sua variável independente, ANOVA. Se você continuar com essa abordagem paramétrica, portanto, a sua variável dependente ela é contínua, normalmente distribuída, só que agora você tem uma pesquisa longitudinal. Se você tiver na sua variável independente até 2 grupos, teste T pareado. Se você tiver na sua variável independente 3 ou mais grupos, ANOVA de medidas repetidas. Seguindo, as versões não paramétricas dos testes que eu acabei de citar são: o teste T, a versão não paramétrica, é o main-width. O Kruskal-Wallis é a versão não paramétrica da ANOVA. O Wilcoxon Sign Ranking é a versão não paramétrica do teste T pareado. E lembra que o Wilcoxon também pode ser apresentado no R e como se fosse um main-width, então você tem que saber direitinho como você vai pedir esse teste e você vai ter que ler o output, porque o Wilcoxon ele tem uma diferença entre Sign Rank e Sum Rank. Então, o Wilcoxon Sign Rank é a versão não paramétrica do teste T pareado. E, finalmente, o teste de Friedman é a versão não paramétrica da ANOVA, de medidas repetidas. Quero que você entenda que eu tô dando essa abordagem meio que porque as pessoas pedem. Eu acho essa tabela péssima, porque essa é uma tabela muito descritiva, que não favorece muito o entendimento por detrás desses testes paramétricos e não paramétricos. E se você estudar modelos de regressão, conforme eu falei nas outras aulas, você vai ver que teste T, ANOVA, inclusive teste T pareado, ANOVA de medidas repetidas e ANCOVA, você faz um modelinho de regressão e você tem tudo ali. Ou seja, essa é uma tabela muito descritiva, honestamente eu considero não das melhores, apesar de ter tentado fazer da melhor forma possível, mas modelos de regressão, eles suplementam 90% desses testes que estão aí. Ou seja, seria muito mais lógico que a gente começasse por modelos de regressão, mas a gente não faz isso por uma questão didática. Bom, vamos lá, não é? Daqui a pouquinho eu vou entrar no R, e no R eu vou fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer da nossa pesquisa com a nossa base de dados é o Shapiro-Wilk, e eu vou verificar se a minha distribuição ela é uma distribuição normal ou não normal. Então, logo eu saiba isso, eu vou seguir em frente e vou fazer o ggplot, porque eu falei para vocês que a parte mais importante é que você consiga visualizar os seus dados. Bom, vamos lembrar o ggplot, não é? Eu vou plotar os dados Brasil e quais serão meus aspectos estéticos. Dessa vez eu vou colocar uma função um pouco diferente, eu vou colocar a função sample. E nessa função você vai entender que eu vou pedir o BSQSoma e vou querer verificar como essa função, como esse gráfico fala sobre a normalidade da minha distribuição. Uma das maneiras pelas quais a gente verifica graficamente se uma distribuição ela segue uma normal ou não é fazendo justamente um gráfico de probabilidades. Um dos gráficos possíveis é o QQ-plot, o QQ-plot, não é, em português. E eu vou pedir justamente o QQ-plot. Uma coisa importante, não é? Para que eu trace uma reta, para que visualmente fique mais fácil identificar se de fato essa minha distribuição é normal ou não, eu vou pedir uma abline, ou abline, não é? Nessa abline eu vou pedir que o intercepto seja a média dessa minha distribuição e que o slope, a inclinação, seja o desvio padrão. Eu vou pedir que ela tenha um formato um pouco diferente em relação à sua linha. Uma coisa extremamente importante, eu acho que nessa aula você já está percebendo que apesar de eu utilizar todo o ambiente Tidyverse para trabalhar no R quase que o tempo inteiro, em alguns momentos eu vou fazer com que o R ele seja utilizar, acho que significa melhor, utilizar a codificação de base do R. Na codificação de base, para que a gente trabalhe com variáveis, em vez da gente entender verbos, que fica muito mais fácil, como selecionar, agrupar, descrever, a gente utiliza a nota de dólar, não é? O cifrão, ok? Mas esse gráfico aqui está bastante claro, que a gente vai ter um QQ-plot. Beleza. Eu vou também pedir um gráfico em que eu veja a distribuição dessa minha variável, BSQSoma, que é aquela minha escala relacionada a uma percepção incorreta que as pessoas têm do seu próprio corpo, mas organizada pelo sexo do participante. Beleza, um gráfico de densidade.
E finalmente eu vou realizar o teste Mann-Whitney, não é? Que aqui no R a gente vai ver como Wilcox.test. Coisa importante, eu vou colocar o mouse na tela para que você consiga visualizar corretamente. Repara que o tio, justamente esse tio aqui, é o que vai falar que nós estamos fazendo um Mann-Whitney. E nós iremos ter o mesmo resultado que nós iremos ter aqui, você encontraria em pacotes estatísticos quando você busca o teste Mann-Whitney. Beleza, depois o dplyr, não é? O dplyr ele faz parte do ambiente Tidyverse. O que eu vou fazer agora? Eu vou nos dados Brasil, pedir novamente os dados Brasil, vou pegar o operador pipe e vou criar uma nova variável com o verbo mutate. Essa nova variável vai se chamar faixa etária. E essa variável ela vai trabalhar na ideia de if-else, se então. Se a idade do participante for menor do que 20 anos, eu vou colocar o valor numérico de 0. Muito importante, esse é o valor numérico. Se eu colocasse esse valor 0 entre aspas, o R entender que eu estou criando uma variável qualitativa. Então, se o valor da idade do participante for menor do que 20, ganhou o valor de 0. E eu vou colocar um outro if-else. Se a idade for maior do que 19, portanto, 20, 21, 22, 23, e menor ou igual a 30, eu vou colocar o valor 1. Todo o contrário, eu vou colocar o valor 2. Então, repara, os participantes com uma idade menor do que 20, ou seja, até 19, recebem o valor 0. Os participantes cuja idade é maior do que 19, portanto, 20, 21, 22, até a idade de 30, recebem o valor 1. E todo o restante recebe o valor 2. Uma coisa muito importante, é que justamente a gente entenda essa lógica de operacionalização do R. Eu estou criando uma nova variável condicional. Ok, vou fechar todos os argumentos e eu vou rodar essa minha linha de códigos no R. E depois eu vou pegar os dados Brasil, eu vou novamente manipular essa minha base de dados. Manipular não é um bom termo hoje em dia, né? Porque as pessoas acham que você está alterando a sua base de dados de uma maneira proposital. Mas eu vou administrar essa base de dados de forma que, se na faixa etária, que essa variável que eu acabei de criar, tiver algum valor ausente, e isso pode ocorrer se na minha idade dos participantes alguém não marcou nada, tudo que for ausente na faixa etária eu não vou considerar. Beleza. E agora sim eu vou fazer o Kruskal-Wallis. Eu tenho na primeira parte desses dados, desse slide, o que você já viu, não é? Do outro slide. E agora eu vou ter o Kruskal-Wallis. Nesse Kruskal-Wallis eu tenho o BSQ soma. E eu vou pedir que ele verifique se existe alguma diferença em relação às minhas categorias de faixa etária. Coisa muito importante, né? Por que eu estou fazendo um Kruskal-Wallis? É uma pergunta muito válida. Pelo seguinte, a minha variável dependente, eu estou assumindo que ela não é normalmente distribuída, portanto, BSQ soma não é normalmente distribuída, e eu tenho agora uma situação em que na minha variável independente eu tenho fatores, mas eu tenho mais do que 2 grupos, eu tenho 3 ou mais grupos, e portanto eu vou fazer o Kruskal-Wallis. Ele é como se fosse a versão não paramétrica da nova. Um comentário, eu já falei isso antes, eu vou voltar a falar. Você poderia substituir esses testes todos por modelos de regressão. Modelos de regressão paramétricas, os modelos que nós conhecemos, e modelos de regressão chamados de regressão robusta, que ou vai tentar modificar a distribuição, vai trabalhar com, por exemplo, a distribuição T, que ela é mais caudalosa, ou vai alterar um pouco a forma pela qual a estimativa é gerada. Em vez de trabalhar com a média, vai trabalhar ou com a média parada, ou com diferenças entre os quartis e por aí vai. Mas é muito importante, a maior parte das pessoas em algum momento vão ter acesso ao Mann-Whitney, que é a versão não paramétrica do teste T, e ao Kruskal-Wallis, que é a versão não paramétrica da nova. Ok. Essa é a hora do nosso laboratório, não é? Bom, eu estou aqui com o R aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é carregar o pacote. Está aqui, está carregado. Já tinha carregado antes, na verdade. E vou fazer o Shapiro-Wilk. Do que? Do BSQ soma. Muito importante, o BSQ soma é uma variável que ela foi medida em homens e mulheres.
E uma dúvida muito comum, e aparece quase que em toda aula que a gente fala sobre teste relacionado à sua distribuição, é se você deve fazer o Shapiro-Wilk para os homens, por exemplo, para o BSQ respondido pelos homens e para o BSQ respondido pelas mulheres. A resposta é não. A sua variável dependente, você tem a coluna da variável dependente e não importa quem a respondeu. Quando eu falar sobre testes de hipóteses para verificar a normalidade da sua distribuição, é a variável dependente. Não importa aquelas pessoas que a responderam. Existe um conceito que é similar em relação à ideia, ou seja, se eu tenho dois grupos, como é que eu vou verificar essa variável? Mas é o conceito de homocedasticidade, que justamente verifica a variância dessa variável em função dos grupos. O que não é a mesma coisa dessa ideia de nós verificarmos se a distribuição da variável é normal ou não. Lembra, eu vou colocar aqui porque no slide eu não deixei muito claro, H0 é normal, HA é caso contrário, ou seja, o Shapiro-Wilk trabalha com a hipótese de que a minha distribuição é normal. Eu vou colocar aqui o jogo da velha para que o R entenda que isso é um comentário. Vou rodar e nós vamos ver o resultado. Esse daqui é o valor de P. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e você respondesse a seguinte pergunta. Diante dos resultados do Shapiro-Wilk, nós consideramos que a variável BSQ é A, segue uma distribuição normal, B, não segue uma distribuição normal. Eu gostaria que você respondesse isso. Ok, espero que você tenha acertado. Tendo em vista que o valor de P foi menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula. Portanto, a sua variável BSQ underline soma, ela não se apresenta normalmente, ela não segue uma distribuição normal. Vamos verificar isso, não é? Olha só, eu vou pedir um plot e nesse plot eu de fato vou fazer a mesma coisa que eu fiz naqueles exemplos utilizando a ideia de salário e sexo. Eu vou pedir um ggplot. Olha só como é que esse ggplot está me mostrando. Nesse ggplot eu tenho aqui uma espécie de... é um gráfico de probabilidade. A ideia do ggplot é você ter um gráfico de probabilidade em que você verifique o quanto a sua amostra se afasta ou não de uma distribuição de probabilidade teórica. E nesse caso, essa distribuição de probabilidade teórica está nessa linha diagonal, e se a minha amostra ela tocar o tempo inteiro essa linha, eu vou falar que ela segue uma normal. Nós já sabemos que ela não toca o tempo inteiro, e portanto ela não segue uma normal. Mas isso é uma boa forma de você verificar por qual motivo essa distribuição não segue uma normal. Basicamente, o tempo inteiro ela não está normal, né? Em alguns poucos momentos ela toca essa linha diagonal teórica, mas na maior parte, olha só, ela está fora da normalidade. Eu vou mostrar algo que tecnicamente é importante você entender, que isso tem um apelo estético muito importante. Mas para aí, o que eu estou falando, não é? Você vai falar, pô Luiz, o que é isso? Eu vou novamente pedir esse plot, novamente com BSQ soma, mas agora eu vou dividir esses grupos por sexo, ou seja, eu vou colorir os homens e as mulheres. Isso aqui serve somente para que eu consiga verificar o quanto cada um dos grupos foge dessa minha diagonal teórica. Mas lembra que isso não é uma exigência, inclusive você não faz você não deveria fazer esse tipo de teste separado por grupo. Mas isso é uma forma de você verificar quais os grupos são mais distintos. Bom, dá para ver que os dois são muito distintos, né? Nenhum dos dois toca essa minha diagonal teórica. No caso, as mulheres que estão em azul, elas estão acima, os homens estão abaixo, mas isso não significa que um é mais... Até significa, mas o que eu quero que você entenda é que isso é uma forma de você verificar como essa variável dependente ela se distribui em função de um cluster do quê? Do sexo dos participantes. Beleza. Ok.
E como eu falei para vocês, e como eu estou mostrando o tempo inteiro, é fundamental que você visualize os seus resultados antes mesmo de você realizar testes estatísticos. Vou visualizar os resultados da minha escala BSQ soma em função do sexo do participante. E vou pedir um gráfico de densidade. Quando eu faço isso, aqui nós temos o nosso gráfico de densidade. E repara só, dá para ver fica bastante claro, não é que... Bom, além de não ser uma distribuição normal, nós já vimos isso, esses dois grupos estão bem afastados. Certamente existem mulheres e homens que têm valores próximos, mas olha só, repara o que acontece com as mulheres, não é? Essa é uma distribuição que é bem mais caudalosa, ou seja, uma pessoa quando tiver um valor muito elevado, a probabilidade de ser uma mulher com um valor muito mais elevado é muito maior do que de ser um homem. Eu não estou fazendo nenhum teste de hipótese para falar isso, eu estou fazendo uma análise visual. Bom, e agora sim, nós já sabemos que a nossa distribuição não é normal. Nós já estamos vendo que ela de fato é bem distinta. Eu vou realizar o teste correto. Que teste é esse? O Wilcoxon Sign Rank, também chamado de Mann-Whitney. Vamos colocar aqui, Mann-Whitney, ou muitas vezes abreviado com MW. Repara, tudo no R que eu coloco esse valor aqui, que recentemente descobri que é o hashtag, o R entende que é um comentário. E ele não executa, ele só apresenta os resultados. Ok, esse daqui é o Wilcoxon Rank Sum Test. Eu falei ao contrário antes, então é importante que você entenda. Uma coisa é o Wilcoxon Sign Rank, outra coisa é o Sum Rank. Esse aqui é o Mann-Whitney, tá bom? Eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e você sabe o valor de P. Esse aqui é o valor de P. Dado esse valor de P, rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula? Eu gostaria que você pausasse o vídeo e respondesse isso. Bom, espero que você tenha acertado. Para esse valor de P, já estava bastante claro, né? Nós rejeitamos a hipótese nula. Portanto, nós iríamos concluir que os valores dessa escala BS que soma são diferentes em função do sexo do participante. É uma evidência bastante clássica, até em psicologia, que em escalas que medem a alteração da percepção corporal, as mulheres têm scores mais elevados. Não sabe por que se elas são mais honestas e por isso elas têm os valores mais elevados, ou se de fato esse tipo de alteração tem uma aderência, uma atropia ao sexo. Ok, vamos lá. Vamos criar a nossa nova variável. Essa variável aqui, dados Brasil, é puxando de novo os dados Brasil, o verbo mutate. Então eu vou criar uma nova variável que vai se chamar faixa etária e vai ter o if-else, como nós vimos no slide, não é? Pessoas com menos de 20 anos recebem um valor zero, valor numérico, não é um texto zero. Se eu fizesse isso, olha só, seria um texto. E uma coisa muito importante, não falei nas outras aulas, você não precisa fazer isso. Você pode apertar Command Shift M ou Ctrl Shift M e automaticamente o RStudio vai entender que você está pedindo um operador pipe. Mas nós já vimos isso na aula, né? Nós vamos criar uma nova variável. Nessa variável nós vamos ter esse if-else. Beleza, criei. Poderia ter aproveitado esse comando aqui, mas eu vou didaticamente pedir novamente que o R acione o ambiente Tidyverse, pegue essa minha base de dados, aproveite, mas tire aquelas pessoas cujo valor da faixa etária é igual missing, igual NA. Beleza, e antes da gente passar para o próximo teste, nós já sabemos que nós vamos fazer um Kruskal-Wallis. Eu vou plotar. Quando eu plotar, eu vou visualizar os resultados. Coisa muito importante, quando a gente visualiza os resultados de uma determinada pesquisa, em muitos momentos a nossa visão nos prega algumas peças. Isso acontece quase que sempre em função da escala. O nosso eixo vertical, que aqui no R está de 0 a 150, em muitos momentos, se a gente alterar um pouco, esses gráficos, esses box plots, irão se apresentar de uma maneira distinta a essa que nós estamos vendo, e a gente talvez cometa um erro. Somente aqui pela apresentação gráfica, parece muito que essas pessoas que têm uma idade mais elevada, eles também apresentam um valor mais baixo nessa escala. Mas eu não posso
tomar a minha decisão a partir do gráfico. Eu vou olhar o gráfico sempre, porque o gráfico vai me apontar sobre outliers. Então, entenda isso. Mas as minhas decisões, elas podem até ser pautadas em formato gráfico, mas eu vou precisar verificar. Elas vão ser verificadas a partir de teste de hipótese. Isso é o correto. Kruskal-Wallis está aqui, 1, 2, 3 e vou rodar. Beleza. Aqui nós temos o Kruskal-Wallis. Esse é o valor de P. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e você me falasse o resultado. Bom, eu espero que você tenha acertado, que o resultado é: não há diferença estatisticamente significativa com nível de significância de 0,05 em relação aos valores do BSQ-soma em função da faixa etária em categoria do participante. Ah, mas parece, Luiz. Eu concordo, parece mesmo. Mas no caso, o Kruskal-Wallis está falando que não houve uma diferença, a gente pararia por aí. Bom, vamos agora à nossa revisão, não é? Ok, vamos lá. Eu acho que a mensagem que você deve levar desse slide, dessa aula de hoje, é que, de fato, uma coisa é sample, outra coisa é sampling. E teorema central do limite, ele se refere ao sampling e não ao sample. E se ainda ficou difícil, porque isso é muito contraintuitivo, apesar de eu tentar dar o meu melhor para explicar o que é média, o que seria a média das médias, e depois como você plota a média das médias, se isso ainda ficou muito difícil, eu sugiro que você entre no nosso site, baixe um material complementar, ele é gratuito, ele está ali explicadinho, passo a passo, com comentários, cada coisa que eu fiz. Primeiro eu criei uma pesquisa, depois eu criei 1000 pesquisas, de cada uma dessas 1000 pesquisas eu vi a média, eu depois criei uma nova base de dados com todas essas médias, e depois eu plotei o que seria a média de todas essas médias. Então é importante, se você ainda não entendeu isso, entre no nosso site. Para mim funciona bastante quando eu implemento um conteúdo que é contraintuitivo, e esse é um dos conteúdos mais contraintuitivos possíveis. Vimos o que são testes paramétricos e não paramétricos. É importante que você entenda que isso é associado à distribuição da sua variável dependente. E eu acho que a mensagem para levar para casa é que visualize seus dados. A visualização dos dados vai te dar um insight muito interessante sobre como executar as suas análises. E lembrando, a gente faz uma análise estatística para responder uma pergunta de pesquisa. A pergunta vem antes, a hipótese vem antes. É isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço.